Olá, bem-vindo você nesse dia 5 de agosto, aqui nessa terça-feira. Estamos fazendo mais um vídeo sobre a Lei Magnitsky para vocês saberem tudo o que está acontecendo aqui como um complemento às notícias de hoje, né? Isso aqui serve também como nossa notícia nacional, porque as imagens e as comentários de tudo que estão acontecendo sobre agora com a detenção do capitão estão sendo incríveis. Então, todo mundo está comentando, o mundo inteiro está comentando sobre essa situação agora do capitão. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, especialmente sobre a Lei Magnitsky, que está sendo aplicada agora contra os togados nessa segunda rodada que estamos conseguindo. Está aqui o nosso cartaz de hoje, então, aí o vídeo, né? A Lei Magnitsky, quais os próximos sancionados? Aí vemos também que eu coloquei um novo vídeo aí sobre a detenção do capitão, né, que o Mora determinou a detenção e ele está, né, bastante, enfim, assustado com a situação. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, né? O Ali determinou a detenção do ex-capitão e em seguida teve uma grande carreata ali em Brasília e agora hoje também tem uma carreata acontecendo em Goiânia. E também houve busca e apreensão na casa do capitão por causa dessa, que a gente vê, dessa notícia aqui, desse rede social que ele apareceu nas redes sociais, parece que provocaram mesmo para que ele aparecesse e aí acabou, né, sendo lesado, como eles falaram que poderia ser uma tentativa de, enfim, superar a, a pena que ele teria conseguido, né? Então eles acharam melhor. Mas como falou o Jason Miller, também apareceu ele aqui, que é um secretário americano, mostrando ele amarrado e tal, né? Mas está acontecendo muitas coisas aí nos bastidores. A Daniela Lima, que é uma repórter ali do jornal da Globo, foi demitida, né? Você está demitida ali também, aqui, ó, o momento que ela conseguiu, ela falou tão mal do capitão, né? E agora está sendo demitida, então está acontecendo muitas coisas. E o governo americano tem um dossiê que diz enfrentando as ameaças aos Estados Unidos pelo governo do Brasil, ordens executivas. Então, devido às gravidades disso que está acontecendo nos Estados Unidos, o governo americano falou, lançou enfim, essa política aqui, né, de enfrentar as ameaças e o risco à segurança nacional americana. Ele declarou emergência nacional com relação a essa emergência, né? Jogando o Hélio Mora, jogar o Brasil na pior crise diplomática da história, né? Então a coisa está muito feia mesmo. Inclusive o capitão está falando aí, está nos Estados Unidos ainda, falando bastante coisa. E o que pode acontecer com os bancos se eles desobedecerem à lei Magnitsky? Nesse meio tempo, aviões cargueiros dos Estados Unidos estão chegando em Mato Grosso do Sul, Corumbá, para treinamento, né? Muitos cargueiros americanos, o Globemaster C-130, ele chegou com helicópteros, com uma série de coisas aí para, né, trazer material aqui de ações americanas que deverão acontecer em breve, né? Então a coisa está muito feia mesmo. E na Europa também o Parlamento Europeu já pede e já está fazendo o congelamento de bens e a proibição de viagens de mora, né? E o Bradesco já falou, né, que nós não discutimos a lei, nós cumprimos a lei. Lei Magnitsky, diz o CEO do Bradesco. Então ele vai, de fato, cumprir a lei. Embora o ST esteja mandando os bancos a liberar o dinheiro dessas pessoas, isso não está acontecendo, né? Os bancos até o momento estão obedecendo à lei Magnitsky. Então, o Loirão publica decreto com tarifas globais e confirma Brasil como o maior atingido, né? E o Gil também, o Gil diz que eles vão passar por cima para que os bancos não apliquem as sanções, mas eles vão ser penalizados por isso, né? Então não tem como, né? Os bancos já bloquearam os cartões de crédito internacional de Ali e de outros mais. A coisa está acontecendo mesmo. E mesmo que o L busque defesa nos Estados Unidos, o governo quer usar a justiça americana para escapar, mas não adianta, não adianta. Ele disse assim que o Ali tentou negar a força dessa lei Magnitsky, mas não adianta. Ele está perdido mesmo, né? E agora vai ter a Interpol, vai pedir a detenção de Mora junto à Interpol. Então veja só, né?
que pois ele teria destruído a vida de muitas pessoas e no Brasil. Então, muitas coisas acontecendo, né? Então, Mora é o primeiro brasileiro punido pela Lei Magnitsky. Então, ó, comunicado importante do ST, agora só vendo sentenças no dinheiro. Brincadeira, né? Brincadeira. Tem aqui umas piadinhas, né? Que o L está botando no lixo aí, né? Algumas pessoas aí que não. É, assim, eu te contar. Umas piadinhas também. A entrega do prêmio Magnitsky ao primeiro colocado. Eis aí o homem, né? E a turma junto ali, né? O Barro e tem mais aqui, né? Vou te contar, as piadas rolam solta mesmo aqui, vou te contar, né? Porta-aviões americano já está no Lago Paranoá. E o pessoal afundando, afundando aí, né? Ai, ai, ai. Que te contar, né? É. O barco tá afundando mesmo. E o Mora furioso, mostrando seu dedo ali, né? Que vai ser disso? Então, a Lei Magnitsky veio para fazer a limpeza mesmo. Não tem choro. Agora nós vamos falar uma coisa importante que eu quero colocar para todos vocês. Quais são as próximas rodadas da Lei Magnitsky? O que nós temos agora como próximas rodadas, tá? Preste atenção que isso é muito importante. O que vai ter a partir de agora, tá? Começou mais uma rodada de Lei Magnitsky. A primeira rodada foi ele sofreu a aplicação, né? O titular, o Ali, e agora nós teremos a nova rodada que seria a chamada segunda rodada. Então, a primeira teve o Magnitsky para o Xandão, ele perde todos os seus bens. Já estão com bens congelados, assim falam os jornais nos Estados Unidos. A Europa está congelando todos os seus bens, não tem mais acesso, salário não pode mais ter, né? Não pode mais ter nem Netflix, nem uma empresa americana, nada, né? E aí vem agora ele dobrou a aposta, né? Agora vem a segunda rodada da Lei Magnitsky. Então, a Lei Magnitsky para os defensores do Ali, né? Agora isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Os defensores. Uma terceira rodada, se isso não resolver, a Magnitsky para as empresas apoiadoras dele, as pessoas que deram apoio, como Rede Bobo, como empresas assim de fachada que financiaram a canhota brasileira, sofrerão a lei chamada de IEPA, que é a Magnitsky voltada para empresas, né? Chamado de lei IEPA, Lei Magnitsky para instituições, que aí, como uma quarta rodada, virá o corte das seguradoras e das empresas que prestaram serviço aos sancionados. Aí a coisa fica feia. Por exemplo, empresas seguradoras também negarão-se a trabalhar para os seguros brasileiros, os navios, transporte de cargas, né, as commodities. Elas precisam de navios e segurados, porque se ninguém vai fazer um navio perder uma carga imensa, que são valores gigantescos, né? Então é necessário uma seguradora para bancar isso em caso de um incidente. Então, as seguradoras não segurarão mais os navios, passa-se a não ter mais a carga, o transporte de carga, a exportação, e fica uma bagunça total, um caos econômico no Brasil, né? Número 5, aí os bancos ficam desconectados do sistema SWIFT. Desconectados. Os bancos os bancos que não cumprirem as leis americanas, eles são desconectados do SWIFT, que é o interbancário entre eles, né? O SWIFT ainda existe o QFS, mas o SWIFT ainda está rodando paralelo, né? Então, os bancos ficam desconectados, ou seja, eles não podem mais fazer ações internacionais, eles têm que se contentar só com as ações do Brasil. Uma sexta rodada daí é a quebra de emissoras de TV e bancos. Aqui que agora a coisa começa a ficar feia. Aí os bancos, como são desconectados da SWIFT, vem a número 6, a quebra das emissoras, como a Rede Bobo e outras que estão trabalhando para o sistema, né, que recebem uma grande verba do sistema. Essas emissoras terão falência decretada porque não vão conseguir atuar de maneira correta, não vão poder receber dinheiro do governo, receber, enfim, nada. Eles ficam assim congelados. E eles acabam indo à falência e estão demitindo já os jornalistas mais expoentes aí, como uma maneira disso acontecer, né? E com uma sétima sanção e sétima rodada, né, vemos as quedas de sinais de internet, tanto do ST,
que vai perder o seu site, né? O ST perde o site, sinais também de pessoas ligadas à parte política nacional, perde sinal de internet, não tem mais acesso, voltamos ao tempo da pedra, como diz, né? E como última, as tarifas comerciais e outros atos extremos que já foram falados que poderão passar dos 50% e elas deverão entrar em ação agora dia 6 de agosto, né? Então essas tarifas aí, elas vão de fato entrar em ação dia 6 de agosto de 50%, com o adicional de mais 40% que provavelmente vai ser adicionado pelo Loirão. Então, poderá ter a queda do GPS também, que é utilizado para bancos, para tudo, e da queda, aumento das tarifas comerciais e outros atos extremos que vão ser colocados aí para não só para as pessoas sancionadas, como para o Brasil. Mas aí entra uma nova situação, né? Que o governo americano não quer sancionar o Brasil como um todo e a população brasileira que acaba sendo sofrida, né? O governo americano quer sancionar os envolvidos com os togados e os envolvidos com os sancionados. Então, essa lei ela terá alguns desvios, né, que vai atacar diretamente pessoas e empresas ligadas a esse sistema maligno. Então, nós teremos empresas, todas elas que eu até mostrei na live anterior, eu até vou mostrar uma foto aqui para vocês novamente, dessas empresas, né? Todas elas deverão sofrer grandes sanções. Então, esse próximo passo é que as empresas que patrocinam a Rede Bobo, que ela será sancionada porque ela defende o Ali, poderão, né, com quase toda certeza, poderão e deverão ser sancionadas ou ter alguns compromissos, algumas situações que vão balancear um pouco com o seu lado financeiro. Então eu vou dar uma mostrada para mostrar para vocês aqui um pouco dessas empresas que patrocinam a Rede Bobo, né? Como essas empresas que estão na tela, eu não vou citar o nome para evitar problemas, né? Que tem grandes patrocínios com a Rede Bobo, essa Coque, AG, a PG, RIM, Clar, ITA, Petro, né? Principais empresas, né? Que acabam pagando o patrocínio, pagam os publicidades e que também serão provavelmente sancionados com essa lei da IEPA e terão alguns cortes, aí algumas coisas que nós não sabemos o que vai acontecer. Então isso é uma probabilidade, né? E nesse caso eu não tenho a certeza total se isso vai acontecer ou não, mas é uma grande probabilidade que está acontecendo ali, como eu falei aqui então, né? Então estamos no primeiro nível, primeiro para o Xande, depois para os defensores do Ali, depois para as empresas apoiadoras, aí no caso são as empresas apoiadoras dele, né? Que ele tem o corte das seguradoras, as empresas que prestam serviço aos sancionados, aí entra Microsoft e outras mais, né? Oracle, todo o serviço de internet, Netflix, tudo. Aí os bancos que não cumprirem serão desconectados do SWIFT, quebra de emissoras de TV e bancos, queda de sinais de internet, especialmente para o pessoal dos sites do ST e outros similares, né? Ou como extremo mesmo, a queda até do GPS, que vai dar uma bagunça no Brasil, e tarifas comerciais e outros atos extremos que poderão vir em retaliação a essa detenção do capitão que veio agora e em restrição às retaliações daquilo que eles fizeram e estão defendendo, porque o governo está defendendo, né, os sancionados. Ele não poderia defender um sancionado. O sancionado cometeu delitos, ele deverá apenas cumprir a lei americana, pois a lei americana ela é soberana no mundo, é a lei de Haia, eles que mandam. E eles que são donos dos bancos, eles têm condições de fazer isso. Então, enfim, quem serão os próximos sancionados? Então, todos os togados, ou a grande parte deles, o Barro, o Gil, já o Gil fala umas notícias que já está com seus bens todos apreendidos em Portugal, né? O Barro também tem uma mansão de 20 e tantos milhões nos Estados Unidos, que vai ser tomada também, né? Vão perder tudo. Eles têm também parentes e filhos e mulheres que estão sendo deportados dos Estados Unidos. Também o Gil vai entrar com as suas esposas, a Guiomar e também a esposa do Ali, a Viviane e outros mais, vão ser também peneirados nessa olho fino
para ver se eles têm algum delito e também perderão seus bens. Então, a lei Magnitsky é para o titular, para a esposa, para os filhos e para aqueles que ele repassar dinheiro. Então, todas as ações que ele repassou nos últimos tempos serão anuladas, canceladas e tomadas pelo sistema. O sistema manda, esse valor tem que ser congelado. Congela e aguarda, né? Depois, com o tempo, esse valor retorna para a União, não mais para eles, para que refaça as maldades que eles fizeram, inclusive para indenizar o pessoal do 8 do 1. O pessoal do 8 do 1 vai ser indenizado severamente. Então, não se preocupe que a gente está num momento assim grandioso. O mês de agosto será bastante intenso, né? Não se preocupe, tudo está dentro dos planos divinos e a gente vai ver coisas boas por aí. Antes da vitória final, nós vamos ver uma turbulência muito grande que nós precisamos entender, né? Não ficar achando que está ruim. Tudo está indo rápido demais, conforme os planos celestes, né? É Deus que está no comando. E tudo isso está indo no ritmo necessário. É o ritmo exato, nem mais nem menos. É o ritmo que precisa para não haver retaliações. E lembre-se, enquanto isso, há um trabalho sutil, né, do pessoal fazendo limpeza nos morros, etc. Então, é por isso que eu quero deixar para vocês esse nosso sentimento de confiança, de esperança, que o Brasil tem jeito. Nós vamos orar pelo nosso capitão agora, vamos orar muito por ele, que Deus, nosso Pai, o ilumine e o abençoe, mas fiquemos fortes e fortalecidos, porque a vitória daqueles que acreditam e perseveram, ela está perto aí. Não se desanime com coisas ruins e vamos junto à vitória celeste, que ela é grande sobre todos nós, tá? Um beijo a todos, Deus abençoe. A gente se vê nos próximos vídeos. Hoje tem notícias do momento internacional, tá? Um grande abraço, a luz venceu. Tchau.